O podcast segue é um especial 25 de Abril. Neste podcast vamos poder contar com a presença do professor António Ventura e da arqueóloga Filomena Barata, que nos vão dar uma perspectiva muito pessoal daquilo que foi o 25 de Abril. Um passou em Portugal, outro que o celebrou em Angola. Não percam este episódio dedicado ao 25 de Abril e vamos então conversar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, um podcast especial 25 de Abril. E hoje estamos aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mais uma vez no gabinete do professor António Ventura. Professor António Ventura, muito obrigado por nos receber uma vez mais aqui no seu gabinete. Professor António Ventura, que já gravou connosco um podcast da maçonaria, como vocês se recordam. O professor já está mais que apresentado, professor catedrático na Faculdade de Letras, grande especialista em republicanismo, e temos connosco agora também a Filomena Barata, licenciada e mestre em arqueologia, que nos vai falar aqui também sobre o 25 de Abril, numa perspectiva, se calhar, um pouco mais ultramarina, não é? Porque a Filomena Barata veio da África, não é? Quando se deu o 25 de Abril e viveu o 25 de Abril em África. Obviamente que hoje 25 de Abril, é um dia muito importante para a nossa democracia, para a história da nossa democracia, 43 anos ouvidos de democracia, algo muito positivo, não é? Felizmente, e isto é o que possibilita que hoje possamos estar aqui com estes microfones e com o YouTube a funcionar, não é? Recordar, por exemplo, de que países onde existem ditaduras, o YouTube e o Google não existem, não é? Portanto, é uma amordaça à democracia, à livre circulação e expressão. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto, a primeira pergunta desta conversa é, sem dúvida, onde é que estavam quando aconteceu o 25 de Abril e que sentimentos é que passou pelas vossas cabeças, reações, o que é que vivenciaram? Ora bem, bom dia. Quando o 25 de Abril ocorreu, eu estava na Força Aérea, estava na base aérea da OTAN e, por conseguinte, quando recebi a notícia e me apercebi do que estava a acontecer, eu estava em Lisboa, nessa madrugada, e apanhei o autocarro que ia para a base aérea da OTA, e quando lá cheguei, depois estava tudo em polvorosa, uma grande agitação. Os boatos eram os mais desencontrados, falava-se num golpe de Estado, seria um golpe de Estado de direita ou não, até porque naquela base os militares envolvidos no movimento eram muito pouquíssimos, 2 ou 3, não é? Ainda por cima, eu recordo-me perfeitamente, um dos oficiais que lá estava, que era filho de um destacado militante antifascista, que tinha estado preso muitos anos, manifestava as maiores reservas em relação ao que estava a acontecer, porque alguns dos elementos da base identificados com o movimento não eram propriamente democratas, digamos assim. Portanto, ele olhava com alguma desconfiança para aquilo que estava a acontecer. Recebi a notícia do que estava a acontecer com a maior alegria, porque, enfim, estávamos em 1974, eu desde 1969, enfim, com os meus 16 anos, digamos assim, acompanhava, na medida do possível, a evolução das coisas. Nessa altura assisti a 2 ou 3 sessões da oposição, ouvia com regularidade a Rádio Portugal Livre e a Voz da Liberdade também. E depois, quando vim estudar para Lisboa em 1970, depois, enfim, participei ativamente no movimento associativo aqui na Faculdade de Letras, de cuja direção da pró-associação fiz parte, e por conseguinte não era propriamente uma pessoa despolitizada, bem pelo contrário. O facto de estar na Força Aérea desde 1971 não invalidou a minha atividade cívica com os condicionalismos que então existiam, e participei ativamente, por exemplo, na preparação das eleições de 1973. Não podia aparecer, obviamente, uma vez que era alferes da Força Aérea, mas acompanhei bem a situação, nomeadamente o movimento de oposição democrática, o MOD, que então
que se tentou formar no seguimento das eleições, e como podem imaginar, foi com grande alegria que testemunhei, digamos assim, muito daquilo que estava a acontecer, até porque nessa altura eu estava também empenhado num outro projeto, que era o projeto do Semanário Barrabeca, Porto Alegre, um semanário republicano, e que entre janeiro e abril de 1974 acompanhei muito de perto. Eu estava na OTAN em Lisboa e acompanhei muito do que se fazia. Foi um projeto integrado, vá lá, num amplo conjunto já de jornais oposicionistas que existiam, e por conseguinte foi com bastante alegria que assisti à queda do regime. Muito bem. Filomena, e você? Onde é que estava no 25 de Abril de Eu 1964? estava à varanda da minha casa, em Malange, Angola, quando repentinamente vejo uma amiga minha começar a apitar desde o princípio ao fim da rua. A minha casa localizava-se no fim da rua, apitando, apitando e gritando: houve uma revolução em Portugal. Como esta amiga minha representava algo especial para mim, porque era uma mulher atenta a questões sociais, era uma mulher independente na sua atitude, no seu trabalho, claro está que representou algo que teria que ser também especial. E desde aquele momento já tinha consciência política, já lá vamos, já tinha consciência de muitas coisas que não estariam bem, que não estavam de facto bem, e vindo da Lourdes foi um sinal de que algo poderia efetivamente mudar. Claro está, nós não tínhamos televisão em Angola naquela altura, e fomos durante o dia tentando perceber um bocadinho melhor o que se estava a passar, com dificuldade, íamos apanhando algumas notícias, mas claro está, tal como cá, não foi fácil logo num primeiro momento perceber exatamente que golpe de Estado era aquele, que movimento, mas recebi-o de muito bom grado e no dia seguinte fui para a rua festejar com os amigos que tinha, com quem me dava na altura e que de facto também já tinham, digamos, consciência política, não digo partidária nem nada disso, mas consciência política, consciência social. E, portanto, por parte vamos lá dizer, dos portugueses, se calhar brancos, chamar assim, no sentido de que têm origem na metrópole, o sentimento foi esse, mas e o outro lado? Não sei se o sentimento geral foi este. Houve pessoas que temeram. Porque vamos lá ver uma coisa, estamos a falar ainda no enquadramento da guerra colonial, não é? Exatamente. E portanto também é importante saber do outro lado, não é? O que eles que eram chamados os terroristas, não é? Como é que sentiram? Como é que sentiram? Se imediato, sentiram que era uma janela, agora é que vamos conseguir a nossa independência? Penso que sim, claro que não no imediato, estamos a falar no momento do 25 de Abril, não é? Estamos a falar do dia ou dos dias subsequentes, mas é evidente que tinham, por isso lutavam há tantos anos pela autodeterminação e, portanto, rapidamente também se aperceberam que isso poderia consolidar a sua ideia de autodeterminação, designadamente em Angola, claro está. Mas isso demorou uns dias até que as pessoas começassem a tomar consciência efetiva do que se tinha passado. Como disse, nós nem sequer tínhamos televisão e, portanto, íamos apanhando as notícias da rádio e dos jornais e tentando apercebermos. Claro que houve as pessoas que logo de imediato tiveram medo. Tiveram medo do que aquilo pudesse representar de negativo também para as suas vidas. Sim. Sim. Isso Mas também, isso já também é lá algo que vamos. vamos falar mais à frente, não Mais é? à frente, Como é claro. que o drama que foi trazer, sobre não é? aquela estabilidade instável, não é? Do que eram as antigas colónias. Exatamente. Obviamente que não podemos passar ao lado da música, não é? A música foi algo muito importante, de resto as senhas, foi o Depois do Adeus, não é? E Grande Vila Morena, as senhas que possibilitaram esta revolução, não é? Mas também de chamar a atenção de outras músicas, como Os Vampiros, não é? Portanto, toda a música,
se calhar todo o repertório do Zeca Afonso como se calhar um mestre maior, ou pelo menos mais, que mais mediatividade tem ainda nos dias de hoje, não é? Ele que também era professor de História, também tinha essa formação. Portanto, é esta temática do 25 de Abril e tudo aquilo que ocorre depois do 25 de Abril, quer dizer, também não se estagna naquele momento. Recordar aqui uma música dos Delfins, que saiu em 1988, não é? Portanto, passados 14 anos do 25 de Abril, não é? Que é aquele inverno, não é? Que também a temática toda ela da questão de servir uma nação, não é? Sempre a palavra nação, diz na música, e quer dizer, as pessoas muitas vezes iam lutar, não sabiam bem o que é que iam lutar, não é? Portanto, o porquê, qual o sentido, não é? Mas era a ideia de uma ideia maior, não é? Que aqui estava. Que músicas é que vocês, os dois, guardam com o maior carinho, ou que gostem, ou que os façam lembrar aquele tempo? Sendo elas mais políticas ou menos políticas, por assim dizer. Vamos lá ver, nessa época, mesmo na rádio, o que não deixa de ser curioso, podiam-se ouvir canções que eram de facto canções com mensagens políticas explícitas. Portanto, para além daquelas sessões formais ou informais em que os cantores, os chamados cantores de intervenção, participavam, a própria rádio passava, estou a lembrar do Rádio Clube Português, por exemplo, que passavam canções que até causava algum espanto como é que era possível serem ouvidas, dada a mensagem explícita que transmitiam, não é? Estou a pensar na Menina dos Olhos Tristes, por exemplo, não é? Que era de facto de uma veemência tremenda, não é? Enfim, os cantores que todos conhecem, muitos deles já não estão entre nós, mas que na altura se ouviam com bastante, não era só nos meios universitários, não é? Estou-me a lembrar de um 1º de Maio, em que participei em 1970, não é? Numa pequena cidade de província, onde o Francisco Fanhais participou com um grupo, portanto, isso por todo o país acontecia assim. Portanto, não era tão extraordinário como se pode pensar hoje em dia. De qualquer modo, há essas canções que marcaram. Estou a pensar, por exemplo, nas canções do José Mário Branco, que chegavam cá de França e que eram, de facto, muito, muito interessantes, não é? Umas com mensagens mais explícitas que outras, mas todas elas convergindo, vá lá, num sentido de crítica da situação portuguesa, e criticar a situação era, bem vistas as coisas, apelar à resistência. Filomena? Exatamente, já aqui foi falar a canção que talvez mais me fez crescer do ponto de vista da consciência política do que se passava em África, e foi exatamente A Menina dos Olhos Tristes. Como há pouco referi, porque nós também crescemos por aprendizagem também com os outros. Devo uma personagem que foi marcante na minha vida, que estava como um alferes miliciano, era novinho, tinha 21 anos, na altura tinha 17 anos, e teria 20 talvez, e já era uma pessoa com grande consciência política, tinha estado no Instituto Superior Técnico, e com ele levou para a África um olhar completamente diferente do que seria o mundo colonial. Contagiou-me muito porque foi uma pessoa que, como disse, me abriu os olhos e que transformou uma revolta que era de menina traquina, digamos assim, e menina irreverente, que sempre fui, em adolescente, bastante até, transformou esta irreverência em algo muito mais importante, que é a sociedade. Portanto, a zanga da menina irreverente, para uma preocupação, de facto, com as questões sociais. Sem dúvida nenhuma, sem algumas destas pessoas com que nos cruzamos na vida, também, se calhar, o nosso olhar não teria sido, não se teria tornado tão aberto, digamos assim. E escolheria, sem dúvida nenhuma, A Menina dos Olhos Tristes, até porque tem a ver exatamente com o que dizia há pouco, que é o que é que nós vamos fazer a uma guerra de territórios que não conhecemos, que nos são hostis, perdidos no meio
das florestas e das zonas mais desérticas, o que é que vamos fazer quando não podemos muitas vezes regressar? E a pretexto de quê? O soldinho já não volta mais. Já não é? É de facto uma música muito sui generis, não é? O arrepio É um arrepio. que muitas vezes se sente, não é? Quando se ouve. Para mim, o Adriano Correia de Oliveira, talvez porque eu tenha aprendido com este grato amigo, ficou-me sem dúvida como um dos homens mais marcantes e que inspiram um movimento de libertação. Por isto, também talvez, admito, um certo contágio, foi com ele que eu aprendi do ponto de vista musical. Professor Ventura, estamos aqui a falar da questão de havia músicas que passavam, havia eventos que conseguiam acontecer. Obviamente que apesar de existir a PID ou a PVDE e a censura, não é? Lápis azul e tudo mais, como é que é possível que certas músicas tenham conseguido passar ou furar esta malha apertada, não é? E se calhar o caso mais gritante é o Depois do Adeus do Paulo de Carvalho, que foi a música que Portugal levou ao Festival da Música da Eurovisão. Sim, mas essa não é uma canção propriamente politicamente explícita. Quer dizer, é uma canção, Sim, mais implícita, mas dentro daquelas canção. que eram mais explícitas, como é que essas conseguiam passar na malha? Vamos lá ver, era uma malha, mas não era tão apertada como se pode pensar, não é? Aliás, convém não esquecer que se publicavam nessa altura. Estou a pensar em Notícias da Amadora, estou a pensar no Opinião de Aveiro, estou a pensar na Rebeca de Porto Alegre, há um conjunto, o próprio República, o Diário de Lisboa, não é? Quer dizer, quando nós olhamos para esses jornais, Notícias da Amadora, então, é um caso, apesar dos cortes monumentais que sofreu e que podem ser hoje vistos, porque eles conservaram as provas com os cortes, passavam coisas verdadeiramente impensáveis, e a verdade é que passavam. Por exemplo, falando no jornal a que o Estado estava ligado, o jornal A Rebeca, nós publicámos na primeira página, foi o único jornal português que o fez, na primeira página, a notícia da prisão do arquiteto Nuno António Pereira, por exemplo. E porquê é que isso aconteceu? Porque o censor deixou passar. Quer dizer, a censura não era uma máquina homogénea, não, era formada por censores. E os censores, por vezes, cometiam erros de avaliação. Na província, quando eles não queriam assumir a responsabilidade de deixar passar ou portar uma determinada notícia ou um determinado artigo, enviavam para Lisboa. E eram os serviços centrais que tomavam a decisão. Mas muitas vezes eles tomavam a decisão, e por vezes tomavam a decisão, como neste caso concreto, deixando passar uma notícia que foi o único jornal do país que fez, que a publicou. Portanto, a malha era apertada, mas havia sempre formas de passar através dessa malha. Em relação às canções, uma coisa era ser passada através de uma emissora oficial ou particular. E outra coisa também eram os espetáculos ao vivo, não é? E, como há pouco referi, nos meios universitários de Lisboa, Porto e Coimbra, pois ocorriam inúmeros convívios onde participavam esses cantores e onde os próprios estudantes cantavam em coro, etc. Portanto, as coisas, havia sempre forma de passar a malha, de alargar a malha e passar alguma coisa através desses furos, digamos assim. O professor estava a falar das coisas os sensores e esta malha não ser toda ela homogénea. Lembram de um caso que o professor falou numa das aulas que dedicámos ao tema, de, por exemplo, alguém ter ido à procura de livros de Lenin, não é? Numa determinada livraria, e não ter encontrado o nome de Lenin, mas aqui existia lá um Vladimir Ilyich Ulyanov, não é? Portanto, isto também é um caso que demonstra, se calhar, o grau de cultura ou o grau de inteligência destas pessoas também da censura. Não, vamos lá ver, esse era um trabalho que não era Porque da censura. Lenin e Vladimir Ilyich Ulyanov são a mesma pessoa, não é? Esse trabalho não era da censura, era um trabalho da PIDE, não é? É um trabalho da PIDE e por vezes da PSP também, que a nível de enfim, que na província fazia muitas vezes, por exemplo, a apreensão de livros, não é? Naquelas localidades onde não havia PIDE, depois era a PSP que era chamada para fazer esses trabalhos, não é, que o PIDE não podia fazer porque não estava lá, não é? Não estava lá. Portanto, agora, há casos concretos, até com um bocadinho anedóticos, digamos assim.
Estou-me a lembrar um célebre caso aqui na Livrel, numa cooperativa livreira aqui universitária de Lisboa, que a PIDE visitava com alguma frequência para apreender livros, uma vez que tinha até bastantes livros estrangeiros. E, enfim, contava-se na altura, não sei se é verdade, mas se não é verdade, Anda lá perto. é engraçado, não é? Que eles terão aprendido livros do Stalin, do Lenin e do Racine, não é? Não sei se será verdade ou se não, mas a verdade é que eu próprio comprei livros lá, estou-me a lembrar, livros do Marx, livros, por exemplo, franceses de uma coleção trotskista, não é? Francesa, da Liga Comunista Internacionalista, se não estou em erro, uma coisa assim, comprei livros lá. É claro que a PIDE passava por lá de vez em quando e fazia razia, tanto nesses livros de cariz político, também se falava também que teria sido apreendida lá uma obra do professor Xavier Mourato, A Célula, não é? Que era uma obra obviamente de medicina, mas que o diligente PIDE pensava que se tratava de uma obra relacionada com o Partido Comunista. Não sei se é verdade ou se é anedota, de qualquer modo, é bem engraçada. Sim. Isso às vezes também acontecia na fronteira, não é? Com músicas, com discos, não é? Havia alguns discos que eram proibidos, mas lá está, o grau de cultura, o grau de instrução, não é? Era muito, muito reduzido, não é? Portanto, quanto mais nas línguas a chamar estrangeiras, não é? Sim, mas convém não subestimar, não é? Quando falamos na PIDE, é evidente que a maior parte dos agentes eram de origem rural, mas havia uma elite muito competente e bem formada, atenção, e bastante eficaz, embora a generalidade dos agentes da PIDE eram, isso está perfeitamente demonstrado, na sua maioria eram de extrato rural. Sim. Mas atenção, havia agentes, enfim. Filomena, Por estas questões exatamente da malha apertada ou não apertada da PIDE, é verdade que a África era por natureza mais liberal, digamos, não estava Mais tão, distante, tão não é? mais distante, portanto não estava tão perto desta malha da PIDE, apesar de funcionar também lá. De qualquer modo, era só para me lembrar como as coisas circulavam. Eu, adolescente, consegui que o meu pai tinha uma conta aberta para nós, as duas irmãs, numa livraria. Claro está que era normalmente para os livros escolares e para o material escolar. No entanto, este homem tinha a literatura que hoje me espanta como é que era possível, antes do 25 de Abril, ele ter na livraria. Mais ainda, com a sua conivência, passei a assinar a Seara Nova, isto antes do 25 de Abril. É verdade, de vez em quando me chegava-se a algumas páginas que eram arrancadas, mas na maioria das vezes a Seara Nova chegava-me a Malange, Planalto isolado de Angola, com regularidade e sem cortes. Portanto, de qualquer modo, a informação ia circulando, quer através das pessoas, não é, que tinham estado em Portugal e que tinham estudado, e, portanto, consigo levavam novas ideias sobre a vida, como também, como disse, de revistas e livros que hoje me pasma como é que de facto podiam existir à venda. já agora, Filomena, para os nossos ouvintes conseguirem entender, Malange situa-se em que parte de Angola? Num planalto que fica mais ou menos à mesma latitude de Luanda, só que é uma zona interior, planáltica interior. Mais ou menos quantos quilómetros de Luanda? Muitos, quase 400. É bom para podermos contextualizar no mapa, não é? Professor António Ventura, e como é que era a vida antes do 25 de Abril, não é? Portanto, com um Portugal cheio de regras, não é? Sem liberdade ou liberdades, não é? Como é que, quer dizer, por exemplo, aquilo que hoje os jovens todos eles fazem, namorar em público, uma coisa que hoje em dia é perfeitamente natural, não é? Normal de acontecer, mas como era na altura? Bem, as regras? na altura também se podia namorar em público, não havia nada que o impedisse. Não havia multas, mas havia multas. Não, por namorar em público não. Agora, por certas manifestações de afeto em público, aí sim, porque são coisas completamente diferentes. Quer dizer, namorar em público, podia-se namorar sem qualquer tipo de problema, não era isso que estava em causa, não é? Agora, regras, qualquer sociedade tem regras, não é? Não há nenhuma que não as tenha, não é? O grande problema na altura é que eu não estou a falar de Lisboa, ou Porto ou Coimbra, estou a falar do país real, o país rural, real, quieto, sossegado, e mesmo naquilo que podíamos chamar as cidades maiores, nós temos que compreender que,
informação era muito condicionada. Isso moldava as pessoas. Hoje em dia nós sabemos imediatamente o que se passa em qualquer parte do mundo. Temos o acesso imediato à informação. Portanto, hoje em dia não há surpresas propriamente. Na altura, a informação era muito condicionada. As pessoas só sabiam aquilo que o regime permitia que se soubesse. E aquilo que não se sabe é como se não tenha existido. Eu dou sempre como exemplo aquela vaga de greves que houve aqui na zona de Lisboa em fevereiro de 74. Um historiador que daqui por uns anos que vá pesquisar a imprensa da época não encontra qualquer referência a essas greves. É como se elas não tivessem acontecido. Ora, se na altura olharmos para a televisão, para as rádios, para os jornais, a imagem que passava era uma imagem de tranquilidade, de sossego, que só era matizada pontualmente por comunicados oficiais quando havia manifestações ou prisões. Por exemplo, nas manifestações do 1º de Maio, o que saía nos jornais era o comunicado oficial, a dizer que um grupo de desordeiros, tal, etc. É claro que as pessoas que presenciaram a manifestação tinham uma ideia diferente, mas essa ideia não era transmitida ao país. Portanto, nós temos que ver que as pessoas eram condicionadas pela informação e construíam, a partir da informação que recebiam, uma imagem distorcida do país, mas era a imagem que elas tinham. Portanto, se um historiador quiser fazer esse trabalho, vai ter que recorrer a memórias das pessoas que estiveram nessas manifestações que não foram noticiadas, por exemplo? Sim, porque o problema também é quando essas manifestações eram noticiadas na imprensa clandestina, era o contrário daquilo que o regime fazia. Isto é, eram manifestações multitudinárias, não é? Quer dizer, se num comunicado oficial do regime falava em meia dúzia de pessoas, um texto publicado pela oposição clandestina falava em 10 mil pessoas. Não é? Portanto, exagerava-se de um lado por menos, do outro lado por mais. Como é que temos, por um lado, os depoimentos, sim, que são cada vez mais raros, porque também temos que ter consciência. Quando se fala do 25 de Abril, o 25 de Abril é história, ponto final. E muita paixão também. Mas é história, isto é. Quando eu comecei a dar aulas aqui na faculdade, apanhei estudantes que estavam no liceu, estavam no secundário quando foi o 25 de Abril. Hoje em dia, todos nasceram nos anos 90 e por aí fora. Portanto, ou seja, eu creio que quando se fala do 25 de Abril, o mais perigoso que pode acontecer é alguém que viveu os acontecimentos e até viveu a vida em Portugal antes de 74. Falar para as pessoas como se todas tivessem vivido aquela época. E não é verdade. Isto é extremamente perigoso. Porque nós interiorizamos, assumimos que toda a gente sabe, conhece ou conheceu o regime irracional que vigorava naquela época. Não conhecem. Quer dizer a um jovem hoje que os filmes mais famosos da época não podiam passar em Portugal, ou que passavam cortados, quando hoje em dia temos acesso a tudo imediatamente através da net, mesmo os filmes que ainda não estão no circuito comercial. Isto parece uma coisa absurda. Não é. Não é. Portanto, há que ter um certo cuidado, porque falar hoje para os jovens do 25 de Abril é a mesma coisa que falar do 5 de Outubro, ou do 31 de Janeiro, ou do 24 de Agosto de 1820. É história. Portanto, há que ter um certo cuidado de explicar as coisas, porque eles não viveram essa época. E quem viveu não precisa que lhe expliquem, porque viveu. Agora, quem não viveu tem que se lhe explicar e de uma forma pedagógica e de uma forma eficaz, não demagógica, mas pedagógica. Portanto, são coisas, penso eu... Mas está, por isso que eu estava a dizer que o 25 de Abril também é muita paixão, no sentido de que às vezes as ideias saem deturpadas, não é? Claro que sim. E quem viveu aquela época, especialmente aquele período até ao final de 75, vá lá, ainda um pouco, 76 menos, não é? Foi um período de paixões, não é? Foi um período de utopias, de paixões. Portanto, é preciso termos isso em linha de conta. Quer dizer, é muito fácil hoje em dia olhar-se para essa época e fazer-se uma avaliação ou um julgamento, não é? Atenção, esta é uma época muito conturbada e mesmo assim, se compararmos com o que aconteceu noutros países, foi muito pouco conturbada. Sim. Muito pouco conturbada. Morreram apenas, entre aspas, 4 pessoas no 25 Não, de Abril, enfim, cometeram-se excessos. Qual é o momento de transição ou de mudança em que não se cometeram excessos? É evidente que sim. Portanto, essa paixão, e de facto na época viveu-se, era um clima extraordinário, especialmente o ano de 75, não é?
em que nós líamos a imprensa, havia golpes de Estado todos os dias planeados, descobertos, agentes secretos de todas as superpotências em atividade, tratores soviéticos transformados em carros blindados no Alentejo, enfim, as coisas mais absurdas, não é? Mais delirantes, não é? Mas que têm a ver com aquele período, aquela época, que efetivamente que era uma época extraordinária, não é? Onde tudo era permitido, onde as coisas mais absurdas se podiam dizer com a maior das impunidades, não é? Mas é assim mesmo, é assim mesmo. E só quem viveu aquela época é que pode Aqui a sede universitária foi palco de ter grandes uma manifestações perspectiva, sim, fervoroso. pode ter uma perspectiva de facto daquilo que aconteceu. E em Angola, Filomena, como é que era? Eu Já vimos que era um bocado mais liberal, não é? Eu já vou à liberdade, à questão da liberdade em Angola, porque de facto há contornos diferentes de quem vivia no chamado continente. Mas só por esta questão de ter referido a Faculdade de Letras, eu entrei na Faculdade de Letras, esta exatamente, 1975. Para mim, o mundo e a consciência política era ainda muito toldada com aquilo que eu tinha aprendido em África, em que era claro, mais ou menos, para mim, o partido que eu elegeria, isto independentemente dos problemas, até à minha chegada e à forma como chegámos todos, que foi de facto dura e que já lá vamos. Mas quando chega aqui em 75, as RGAs desta faculdade era qualquer coisa do domínio do Twilight Zone. Para não falar na quantidade de listas, de grupos, de subgrupos, de partidos, subpartidos, e que me deixaram, eu vou-vos dizer que não foi fácil até eu entender o que estava em causa, porque chegada de Angola, como disse, acabada de recém-chegada, para mim havia 3 partidos, a UNITA, o MPLA e a FNLA, herdeira da antiga UPA, e a minha escolha era clara, não tinha muito mais por onde escolher, e de repente vejo-me num mundo que é um mundo de, como disse, de uma parafernália de ideias, de conjuntos de ideias, de associações, de listas, e que me deixaram bastante confusa, até conseguir efetivamente aterrar e perceber que a realidade aqui era outra depois do 25 de Abril. Agora, regressando à África, em 1974, do ponto de vista da mobilidade e até da liberdade, por exemplo, moral, sem dúvida nenhuma que era maior do que em Portugal. O clima também ajuda, o facto das pessoas viverem mais folgadas ajuda, certamente, e, portanto, do ponto de vista da pressão moral, talvez a sociedade fosse mais aberta do que cá. Do ponto de vista político, eu considero, posso estar a cometer um erro grave de análise, mas considero que a maioria dos portugueses que vivia em Angola não tinha grande consciência política. Vivia isolada um bocado desse mundo, talvez porque era de facto proibido e porque a sua realidade se tinha deslocado por outro nível de preocupações. Penso que não havia. Haveria alguns, por exemplo, eu tive a sorte do meu pai ter apoiado o Humberto Delgado, portanto, a esse nível a casa familiar tinha maior consciência política, porque eu lembro-me perfeitamente quando as minhas rebeldias se manifestavam em temas sociais, o meu pai dizia-me claramente: tem cuidado, não digas isto fora de casa. Compreendo que pense assim, mas evita dizer isto fora de casa porque podes vir a ter problemas. Portanto, não havia, também não se colocava tanto a questão da liberdade política porque as pessoas, efetivamente, a maioria não tinha consciência política e vivia a sua liberdade de outro modo, porque de facto o clima permitia uma largueza de vivências que se calhar num meio mais fechado nós não conseguimos ter. No entanto, eu, mulher e rebelde, como sempre disse, e educada num colégio de freiras, sentia muito a repressão moral das meninas. Apesar de menor, eu hoje tenho consciência que era menor do que cá, mas, de qualquer modo, eu sentia muito isto em plena adolescência, as regras todas de caráter
moral que havia sobre as meninas e as mulheres. E, no entanto, a minha mãe sempre trabalhou num banco, sempre conduziu e, portanto, eu, apesar de tudo, tinha a sorte de não viver nos ambientes mais conservadores daquelas cidades que, se as de cá eram provincianas, as de lá, apesar de maior abertura, provincianas seriam. O que chocava mais as pessoas, isso recordo, era a consciência social. E aí sim, muitas vezes senti que não gostavam muito da forma como eu estava a pensar. E aí eu devo, como há pouco disse, a pessoas que me falaram de uma realidade que nas cidades não se sentia, que era a guerra. Nas cidades de Angola, a maioria das pessoas não tinha consciência, não havia guerra nas cidades. E, no entanto, a guerra estava, sem dúvida nenhuma, em Zala, estava na Baixa de Cassange, havia a mortandade e, como de facto eu consegui ter alguns veículos outros de informação, tive uma percepção muito clara do que era a guerra fora das cidades e depois tinha outra que eu nunca me vou esquecer e que nessa altura me marcou terrivelmente, foi o facto de ver contratados dentro de caminhonetas. Isto foi uma realidade que eu ainda assisti, apesar dos meus 16, 17 anos, e de ter memória muito clara de ver homens que iam trabalhar do sul de Angola para as regiões da Baixa de Cassange, por exemplo, e que atravessavam a cidade dentro de caminhonetas como se fossem animais. Esta parte, sim, foi a que eu comecei cada vez mais a sentir com revolta. Portanto, esta questão da guerra e a questão social, porque, independentemente de muita miscigenação, porque é verdade que eu houve em Angola, até mais do que em Moçambique, apesar de muitos colegas que tive angolanos, meus colegas de carteira, de escola, e até no próprio colégio tinha alguns, é verdade que isto era uma realidade duríssima e colonialista, esta dos contratados e dos fazendeiros. Obviamente que tem paralelo em Portugal, se calhar não tão acentuado, porque a raça era a mesma, mas nós vamos pensar que nas grandes herdades também se passava um pouco, porque estes contratados eram deslocalizados, o que acentuava a gravidade do problema. Eles eram deslocalizados, iam para outras regiões de Angola trabalhar e ganhavam e ficavam a vida inteira a dever nas cantinas como se fosse quase uma Idade Média. Sim, assim como também, por exemplo, um caso que conheço no Alentejo, em que a família desta pessoa, por exemplo, trabalhava nas herdades, mas, por exemplo, a mercearia da aldeia era dos mesmos proprietários da herdade. Portanto, o dinheiro não saía das mãos daquela família, não é? Portanto, eram famílias, 2, 3 máximo, que controlavam aldeias, não é? Ou mais vilas, por assim dizer, no Alentejo, no Norte, onde quer que seja, não é? Mais rural. E, portanto, havia este controle da população também, a nível do monetário. Mas eu penso que em África, até por ser um território tão extenso, é como se fossem duas realidades, efetivamente. O meio urbano, e também existirá certamente a componente do racismo. O meio urbano, onde as coisas se esbatem, parece que se esbatem mais, e depois este mundo mais interior, que é o dos grandes fazendas, não é? As enormes fazendas, e depois a questão da guerra, que eu em Malange nunca senti guerra. Portanto, Ana Ventura, como é que era o aparelho de Estado antes do 25 de Abril? Portanto, desde Salazar. Portanto, Salazar é a grande figura que toda a gente fala, não é? Pelo menos que mais se fala, e que foi quem fundou este modelo do Estado Novo, e termina com Marcelo Caetano, não é? Porque Salazar caiu da cadeira, não é? Portanto, ficou hospitalizado. Portanto, desde 1968, 69, que é Marcelo Caetano quem assume a chefia do governo. Como era o aparelho de Estado à época? O aparelho de Estado, como era o Estado, como é que Salazar foi o
grande arquiteto do Estado Novo, aliás. Ele vai para o governo ainda na ditadura, é chefe do governo ainda na ditadura militar e depois ele lança a ideia de que é necessário um novo Estado, um Estado novo, e é isso que ele vai fazer, quer dizer, através da Constituição, através do Estatuto do Trabalho Nacional, através do Ato Colonial, e, portanto, as estruturas institucionais que são criadas com a Constituição de 33 são as que se vão manter até 1964, no fundamental. Portanto, com a Assembleia Nacional, a Câmara Corporativa, o Governo, enfim, esse é o modelo que vai, com algumas pequenas alterações, é o que se vai manter. Estou a pensar, por exemplo, naquela alteração que vai ser introduzida após a má experiência para o regime nas eleições do Humberto Delgado, em que desaparece a eleição direta do Presidente da República e passa a vigorar uma eleição indireta. Portanto, quer dizer, o figurino é aquele com ligeiras alterações, muito pontuais, mas é isso. É um modelo em que são consagradas as liberdades fundamentais, a Constituição consagra-as lá, mas depois leis especiais as irão regular no futuro, que quer dizer que é como se elas não existissem. Pois, naturalmente, que era consagrada a liberdade de reunião, mas para se fazer uma reunião tinha que se pedir uma autorização ao governo civil que não a dava. Portanto, podiam-se formar associações, portanto havia liberdade de associação, mas isso carecia de autorização, obviamente. Podia-se formar uma associação recreativa, filarmónica, uma associação desportiva, mas um partido político não podia ser formado porque não eram permitidos os partidos políticos. Portanto, era uma situação, vá lá, de uma certa ambivalência, em que certas liberdades eram consagradas constitucionalmente e depois, na prática, não eram aplicadas, porque a própria Constituição previa que leis especiais iriam regular e essa regulação dessas leis acabava com esses direitos na prática. Muitas vezes as pessoas pensam de que o povo votou livremente na Constituição de 1983. Todavia, nós sabemos que o processo não foi bem assim. Não, vamos lá ver. A Constituição foi aprovada em plebiscito, não é? Mas, claro, isto não quer dizer nada, não é? Vamos lá ver. Há que ver, em primeiro lugar, qual o universo votante, que era um universo extremamente restrito, e depois, como sabemos, não houve uma dicotomia sim-não, porque o que foi, na altura, decidido foi que as abstenções contariam como votos a favor. Isto é, o raciocínio era simples, não é? Quem estivesse contra votaria contra, quem concordasse não votaria contra. Portanto, quem cala consente, não é? Quem cala consente, portanto, as pessoas não valia a pena darem-se ao incómodo de se deslocar para dizer que sim, porque se estivessem contra, davam-se ao incómodo de deslocar para votar contra. Mas atenção, isto não é caso virgem. Estou a pensar nas eleições de 1911 na República, para a Constituinte, em que naqueles círculos eleitorais onde só houve uma lista, não houve eleições. Essa lista foi automaticamente eleita. Portanto, é diferente, obviamente, mas vamos lá ver. O facto de haver apenas uma lista não quer dizer que não se devesse ter organizado também um ato eleitoral. Mas a verdade é que não, só nos círculos em que houve mais que uma lista é que houve eleições efetivas. E esta maquilhagem, esta primavera marcelista, que ventos sopravam na altura? Sopraram ventos com bastante esperança. Atenção, mesmo em largos setores da oposição, aquela mudança foi vista com bons olhos, até porque o professor Marcelo Caetano era olhado como um dissidente do regime, como alguém que tinha entrado em colisão com o regime, quando foi a crise académica de 62, quando ele era reitor, quando se demitiu, etc, etc. Portanto, se bem que no passado ele fosse considerado um Delfim de Salazar, outros o foram. Mas nessa altura não era, e houve alguma surpresa até em alguns setores, quando o nome dele aparece como Presidente do Conselho de Ministros. E houve alguma esperança na altura. Mesmo em setores da oposição moderada, houve uma certa esperança de que poderia haver uma certa abertura. Mas os homens são a sua circunstância também, não é? E é muito fácil hoje nós olharmos para o passado e opinarmos sobre... Mas, O que já aconteceu, não é? Temos que contextualizar sempre tudo. Era um contexto complicado, com a guerra, com pano de fundo,
com problemas internos do próprio regime, com setores duros que eram hostis a qualquer mudança, qualquer... e o próprio, eu penso que o professor Marcelo Caetano ficou refém da história, não é? Ficou refém da história, não é? Mas houve alguma esperança na altura e as eleições de 69 foram um reflexo disso. Quer dizer, nunca como até então a oposição se mobilizou para participar ativamente nas eleições, indo até às urnas. Porque é evidente que já anteriormente, desde 45, embora não tivesse acontecido em 45, mas a oposição aproveitava os períodos eleitorais para fazer a sua propaganda, para formar listas, mas só muito pontualmente foi até às urnas. Até ao final. Havia muitos que desciam à boca das urnas. Antes até, porque, como diziam, e com toda a razão, que não havia condições. Então como é que se podia, como é que podia haver uma luta leal, com igualdade, entre uma força que exerce o poder e que controla esse poder, controla os órgãos de comunicação, portanto está permanentemente em campanha, digamos assim, e uma força que só se pode organizar pouco tempo antes das eleições, com todas as restrições, que não tem acesso à comunicação social, enfim, é um duelo injusto. Isso levou a oposição na maior parte dos atos eleitorais, não participar dos mesmos. Ora, em 69 houve uma certa, eu diria até um certo otimismo, largos setores da oposição, embora a oposição fosse dividida, o que também é curioso. Quer dizer, no momento em que parecia haver uma certa abertura por parte do regime, era compreensível que a oposição se unisse para rentabilizar recursos. Isso não aconteceu. Em vários distritos do país, em vários ciclos eleitorais, a oposição parece dividida. A CEUD e a CDE, o que também não foi propriamente, vamos lá ver, positivo na altura. Portanto, eleições livres como na livre Inglaterra, não é? Sim, isso dizia Salazar em 45, não é? Agora, enfim, todas as eleições são livres, pelo menos segundo os seus organizadores, mesmo na Coreia do Norte. Sim, isso também. É verdade. Liberdade é um conceito muito, muito curioso, de facto. Eu queria um bocadinho retomar Sim, o que estava a dizer. retomava e lançava-lhe já aqui o ponto a seguir, que é como foi para si vir de África. Ou seja, qual foi a primeira impressão quando chega a Portugal continental, metrópole, chamemos assim, um país que deixou então de não ser pequeno, não é? Retomando aquele slogan, aquela imagem, aquele mapa em que Portugal, tanto com as suas províncias ultramarinas, também faz parte do pacote de medidas de maquilhagem de Marcelo Caetano, de Salazar, ainda estamos em 62, portanto, Portugal estendia-se por toda a Europa, não é? O mapa de Angola, de Moçambique, as ilhas, tudo isso, e portanto, um Portugal que deixava de não ser um país pequeno e deixava de ser o do Minho até Timor, como é que era esta realidade, passando a ser um retângulo europeu e as suas ilhas dos Açores e Madeira. E Macau, depois. Bom, tenho que recuar mais do que isso. Sempre pensei, a partir dos meus 16 anos, que um dia gostaria de vir estudar para Portugal, para Direito, curiosamente. Aliás, cheguei-me a inscrever em Direito, em 1975. Mas já lá vamos. Portanto, a ideia de vir para Portugal não era algo que eu não idealizasse, nunca, da maneira como foi, claro está, porque foi um vir forçado. Mas eu há bocadinho, só para fazer, porque às vezes nós nos esquecemos e sobre as forças que de algum modo marcaram as sociedades e que são muito importantes, que é curioso, em Angola, as missões, quer católicas, quer protestantes, foram fundamentais na criação de uma consciência política. É verdade que nós cá tínhamos o rato, não é? E o movimento do rato, também ligado, portanto, com tendências libertadoras, mas em África isto foi uma constante, em que havia missionários, muitos deles de origem estrangeira, até belgas, holandeses, e que faziam um belíssimo trabalho político e que nos permitiam, de algum modo, o contacto com outras forças exteriores. Isto só para retomar.
que há pouco falámos da liberdade ou não liberdade e da maneira como as ideias se proliferavam. Agora, da minha vinda, claro está que foi uma coisa terrível, porque eu, a seguir ao 25 de Abril, tornei-me simpatizante, era muito novinha, da OMA, que era o Movimento das Mulheres Angolanas, ligadas ao MPLA, e tinha grandes expectativas que fosse um país, que se pudesse construir um país novo, um país livre, em que eu e todos os portugueses, não falo dos que sabia porque regressaram logo a correr e, portanto, tiveram receio que algo lhes pudesse acontecer e, portanto, vieram precipitadamente logo a seguir a 74, regressaram a Portugal com todos os seus bens, mas os que ficaram e as famílias que ficaram, como a minha, foi na expectativa que se formasse um novo país independente, sem dúvida nenhuma, mas onde nós coubéssemos muito bem. Isso foi tudo muito fulgurado. Não vou estar a contar a história, mas a guerra civil rebentou entre os partidos, como é sabido, demorou 40 anos também, praticamente. As cidades tornaram-se aquilo que não acontecia antes no período colonial. As cidades passaram a ser locais inseguros, onde havia confrontos armados, e as pessoas, quando regressaram, essas que tinham expectativa, normalmente foi debaixo de uma pressão enorme, uma pressão da guerra, de carência de alimentos, e por isso fez as pontes aéreas, porque houve a percepção exata que eram situações insustentáveis. E, portanto, trazia comigo alguma dor, não só da perda de tudo, do espaço, do território, dos amigos, das vivências, porque vim, como todas as pessoas que ficaram na expectativa e acreditando que podiam ficar até ao fim, eu aterrei em Portugal no dia da independência de Angola. Portanto, passei parte da guerra aguentando e julgando que poderia ficar, até que de facto se tornou insustentável. Claro que está que aí foi durido, foi muito durido, além de uma certa desilusão de situações muito complicadas que se passaram em Angola na altura da guerra, quando rebenta a guerra civil, em que até, não sei se têm memória disso, mas até julgamentos populares houve. Sim, isso também em Portugal. Promovidos pelo MPLA, nomeadamente um de que tenho bastante consciência e que me pareceu algo que saía fora daquilo que o meu conceito de um país livre poderia conter. E que comecei a sentir que de facto não era bem aquilo em que eu acreditava. Portanto, quando chego a Portugal, trazia a mágoa, como disse, do território, mas também a mágoa de uma certa desilusão, porque a seguir vem a guerra civil e que foi, como disse, bastante dura de assistir e de viver. Claro está que só vivi uma pequenina parte dela, o início, mas mesmo assim tenho muita percepção das coisas terríveis que se passaram nessa fase. Isto entronca, portanto, num drama que é o drama dos retornados, não é? Sim. Portanto, foram pessoas eu que também... Eu detesto esse nome, vou-lhe dizer. É um nome com que me carimbaram e que eu sei que é maneira simplista de dizer, mas não era retornada a nada. Exato. Claro. Sim, eu em Portugal tinha estado de férias. Porque... Em Portugal tinha estado de férias. Eu era uma exilada, que não era uma exilada porque esses são os políticos, mas era uma refugiada. Sim. Efetivamente. Sim, atenção, estou a usar este nome por comunidade, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor. Porque essa minha e luto contra, espero que se vá banir esse termo do léxico. Eu vou-lhe explicar, porque se passa exatamente no interior desta casa,
Faculdade de Letras, onde eu entro ainda em 75, e que me lembro de sofrer na pele 2 vezes. Primeiro porque era retornada, e os retornados tinham que ser todos reacionários. Portanto, as pessoas mais à esquerda diziam: então porquê que não voltas para o teu país para lutares com os partidos de esquerda do teu país? Se estava com as pessoas de direita, que olhavam para mim e viam que eu não era uma pessoa de direita, diziam-me: então porquê que não voltas para Angola para o pé dos comunistas do teu país? E isto passaram-se uns anos largos assim. Tanto que hoje tenho grandes amigos do tempo da faculdade, e os maiores deles foram os que exatamente perceberam que isto para nós era uma coisa terrível, porque não éramos bem aceitos, nem por um lado, nem bem aceitos É por isso, outro a lado. questão é que você... E o retornado tem ainda esta carga toda, que é negativa, porque de facto, e se fosse possível eu passava a chamar-lhe outro nome. Já agora, por curiosidade, existe algum nome que... Eu era refugiada, eu era uma refugiada de guerra. Ponto. Eu não vim com medo de que os angolanos se vingassem de algo que a minha família tivesse feito. Não sei se me faço entender. Sim. Não vim por ser tão conservadora que achasse que a fuga era a única forma. Estive até a ser possível estar e dentro de uma situação de guerra. E os retornados, a maioria, o que se chama retornados, os que vêm com os caixotezinhos atrás, são na maioria pessoas que vieram nestas condições, porque os outros vieram logo a seguir ao 25 de Abril. Sim. E bem instalados e em condições. Sim, houve uma série de RTP1 que retratou essa, que era, se não me engano, Os Filhos do Rock, algo acho que é semelhante, assim como o Conta Como Foi, não é? Que retrata mais o período antes de 25 de Abril, não é? Duas séries belíssimas da RTP que contextualizam, e esta coisa dos retornados, quer dizer, é injusto, não é? Porque, como a Filomena estava a dizer, e bem, não são aceitos num lado, chegam a Portugal também não são aceitos. Você não sei se imagina o que era ser socialista em 1975, dentro desta faculdade. Sim, Era a questão do camarada, mas isso ainda, infelizmente ainda hoje na faculdade nos estudantes funciona. Porque a faculdade era o ODP, Sim. eram os trotskistas, e portanto qualquer ser que não fosse ou demasiado alinhado para um lado ou para o outro, era assim algo de um pouco estranho e retornado ainda por cima. Sim, sem dúvida, muito pior. Portanto, isto agora, retomando, o 25 de Abril acontece, não é? Dos moldes que nós sabemos, e depois entramos num outro tempo que já foi aqui mais ou menos adiantado, que é o PREC, não é? E aqui o professor perguntava-lhe o que é que se traduz o PREC, não é? Existe um clima também de medo de que existe um cartoon que gosto bastante, em que existe o dragão da ditadura que é morto por alguém que está vestido como um cavaleiro, não é? E vê-se que tem escrito MFA, mas depois aparece outro dragão ainda maior, chamado do totalitarismo, e que tem um colar ao pescoço com o pendente da foice e do martelo, do Partido Comunista. Havia este medo de passarmos de uma ditadura para outra, e sendo que também as forças internacionais disputaram também muito nas antigas províncias coloniais, ultramarinas, digo. Bem, vamos lá ver, essas coisas não podem ser analisadas de ânimo leve, não é? Claro. Assim, as coisas são mais complicadas do que parecem. Quer dizer, hoje em dia nós sabemos perfeitamente que a União Soviética não estava nada inclinada a que fosse aqui instaurado um regime pró-soviético. Isso é uma coisa que é hoje conhecida perfeitamente, não é? Porque tinha a ver com os equilíbrios da época, com a divisão do mundo, com tudo isso, não é? Portanto, havia na altura aqui, sem dúvida nenhuma, um confronto entre que modelo é que vamos ter. Não é? É o que acontece sempre, aconteceu em 1910 a mesma coisa, aconteceu depois de 28 de maio a mesma coisa. Qual é o modelo? Não é? E aqui a questão era, vamos ter uma democracia tipo ocidental, não é? Mas o que é isso de uma democracia tipo ocidental? Quer dizer, não é nada. Quer dizer, uma democracia representativa, bem, aí penso que todos estariam de acordo, não é? Um regime parlamentar, não, e não foi, quer dizer, porque de facto as lições da Primeira República foram aprendidas e estiveram
na mente dos nossos constituintes, que não quiseram um regime parlamentarista, como existiu na Primeira República. Não é? Houve uma discussão grande na altura que não se pode reduzir entre vamos lá ver, uma democracia tipo ocidental e uma ditadura, que é uma ditadura, quer dizer, porque se na altura se falássemos com aqueles que pretendiam um regime mais próximo, por exemplo, da União Soviética, eles diriam que não era ditadura nenhuma. Eles diriam que a ditadura do proletariado era uma democracia. Não é? Quer dizer, porque isso depende da perspectiva de cada um. Quer dizer, eles diriam que a ditadura do proletariado era o regime mais democrático que havia, porque era pôr a mandar a esmagadora maioria da população. Enquanto que a democracia ocidental era uma democracia burguesa, que era uma democracia que a oligarquia financeira mandava e depois a carneirada votava. Portanto, repare, isto apenas estou a caricaturar para sublinhar o facto que as coisas são mais complicadas e não devem ser analisadas simplisticamente como o tal cartoon. Não é? Claro que na altura primava a demagogia de um lado e do outro. Claro, ou seja, enquanto para uns era o perigo comunista, para outros era o perigo do regresso ao fascismo. Pronto, ou seja, por isso é que eu digo, se nós lermos os jornais da época, consoante a orientação política dos jornais, os de esquerda falam do golpe fascista com o apoio da CIA, os da direita falam dos tratores convertidos em blindados soviéticos no Alentejo. Quer dizer, hoje aquelas coisas fazem-nos sorrir, não é? Mas, de facto, só quem viveu aquele ambiente frenético, não é? De grande paixão, 48 horas por dia, o exagero é intencional, não é? Este aumento das horas do dia é que pode avaliar o que aconteceu, mas é inevitável nestes momentos de transformação. Há aqui uma personagem que gosto de apreciar neste tempo, porque é muito curiosa, que é nada mais nada menos que o General Spínola. Porque enquanto estamos em ditadura, não é? É visto como uma pessoa de esquerda, uma pessoa contra o regime também, não é? Mas depois, quando chegamos a o do pós-25 de Abril, já é visto como uma pessoa conservadora, não é? E uma pessoa de direita. Isto é engraçado, estes situacionismos, da forma como eles acontecem. E aquilo que eu também lhe perguntava, professor, que ventos sopravam nesta altura? Já viu, o General Spínola foi sempre uma pessoa de direita, sempre. Quer dizer, o facto, vamos lá ver, muitos elementos da oposição ao Estado Novo eram elementos conservadores. Muitos deles. O General Spínola nunca foi uma pessoa de esquerda, por contrário. Não é? Foi sempre um homem muito conservador e um militar acima de tudo. Sim. Agora, um militar que, pela própria experiência de guerra que teve, chegou à conclusão que a continuarmos por aquele caminho íamos dar a sítio nenhum. Agora, o que aconteceu com ele aconteceu sempre ao longo da história. Eu dou sempre um exemplo durante a Revolução Francesa. As pessoas mantêm a posição que tinham. As circunstâncias é que se alteram. Isto é, quando o General Spínola... É isso que eu queria bater na questão. Mas isso aconteceu sempre ao longo da história e acontece hoje também. Por exemplo, quando olhamos para a Revolução Francesa, os revolucionários de 1789 são moderados em 1791 e são reacionários em 1793, pensando exatamente da mesma maneira. Portanto, eles não mudaram. A situação é que mudou. Ora, quando há pouco se disse aqui que um socialista em 1975 era olhado como um reacionário, como uma pessoa da CIA, é verdade, porque tem a ver com o contexto da época, não é por acaso. Porque estamos a falar de uma época em que a política começava no centro. Do centro para a direita não havia nada. Ou não podia haver nada, ou não devia haver nada. Portanto, como a seguir ao 25 de Abril, a política começava ao centro, do centro para a esquerda. Qualquer pessoa que surgisse com propostas mais conservadoras era considerado fascista imediatamente. Isso é uma coisa que se vê até nos nomes dos partidos. Vejam, por exemplo, o Partido do Centro Democrático Social, Partido Popular Democrático, etc. Não é? Portanto, os próprios nomes têm a ver com uma conotação de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda. Isso quer dizer que o livro do General Spínola, quando apareceu, era um livro revolucionário. 6 meses depois, é um livro reacionário. Mas o livro é o mesmo. A pessoa é a mesma. As circunstâncias é que mudaram. Mudou. É isso. Indo agora procurar terminar o podcast,
O último tópico em que passaram-se 43 anos do 25 de Abril de 1964, em que o MFA determinou a política dos 3Ds, não é? O descolonizar, o democratizar e o desenvolver. Nós já descolonizamos, democratizar, a partir de democratizarmos, isto é uma democracia, agora, da forma como ela se exprime, muito se vê. Pessoalmente, a geringonça acho que é a forma plana de uma democracia, no sentido de que é realmente o Parlamento que exerce. Porque há muita a ideia de que se vota para o Primeiro-Ministro, quando nós, na verdade, não votamos para o Primeiro-Ministro nenhum, votamos sim para eleger os deputados, que depois esses sim devem procurar ou não uma maioria absoluta ou consolidada que permita viabilizar um governo, não é? E isso é o que acontece, por exemplo, em Espanha, de que, ou pelo menos até acontecia, de alguma instabilidade. Mas, apesar disto tudo, porque é que 43 anos depois continua ainda uma ideia saudosista de dizer que antigamente é que era bom e que muitas vezes vemos pessoas dizer de que Portugal, para se endireitar, precisava de 2, 3, 4 Salazares. Professor Ventura. São coisas absurdas, completamente idiotas, não é? Portanto, que traduzem, em primeiro lugar, um pensamento simplista, não é? E um desconhecimento também do passado, porque muitas das pessoas que pensam assim não viveram aquela época. Quer dizer, portanto, é muito fácil ter saudades de uma época que não se viveu. É fácil e é absurdo. Não é? É fácil e é absurdo. Mas isso acontece normalmente por uma reação compreensível, e vimos ontem em França, que é uma situação de desalento e de descontentamento pela situação que se vive. E as pessoas, quando estão descontentes com o sistema que vigora, viram-se para coisas absurdas ou irracionais até. Quer dizer, essa questão de meia dúzia de Salazar, isso é uma coisa absurda, não tem pés na cabeça. Quer dizer, o Salazar foi o fruto do seu tempo. Ponto final, acabou. Não pode haver outro Salazar, não pode haver outro Stalin, não pode haver outro Hitler, não pode haver outro Perón. Não é? Isso não existe. As pessoas nasceram, viveram, morreram. Ponto final, acabou. Os contextos são outros, as épocas são outras, portanto a história não se repete. Não pode haver repetição. Mas esses desabafos, e são desabafos, têm a ver com a frustração das pessoas. Mas não é só cá, em todo o lado. Em todo o lado, em toda a Europa. A Europa está a ruir, o projeto europeu está a ruir por causa disso, não é? Porquê? Porque hoje em dia a situação alterou-se completamente. Hoje em dia são quem manda na Europa e quem manda no mundo não são os políticos. Os políticos são marionetes nas mãos das forças financeiras sem rosto. Elas é que controlam, elas é que põem... E nós vemos como os políticos são peões num jogo de xadrez que passam de um governo para cargos internacionais ou nas grandes empresas. E isso tem a ver com, precisamente, o facto deles não mandarem hoje em dia. São peões num jogo de xadrez, são marionetes. E, portanto, o que quer dizer que as pessoas votam de uma forma ilusória porque pensam que vão votar naqueles que vão governar. É errado. Eles vão votar naqueles que vão ser instrumentos das forças obscuras, financeiras, sem rosto e sem pátria que mandam no mundo hoje em dia. Esta é que é a realidade. Portanto, o que não se cumpriu em Portugal não se está a cumprir no resto da Europa nem no mundo. E a culpa não foi do MFA, nem foi do 25 de Abril, nem foi dos portugueses. Filomena Barata, para concluirmos. Eu digo que os três pontos foram conseguidos, independentemente do conceito de desenvolvimento que se possa ter e de se poder muito mais vir a fazer, até porque o desenvolvimento tem que ser social, não é estritamente económico ou financeiro. Tem que ser um desenvolvimento social e há muita coisa, de facto, para se fazer e para se conseguir. Agora, se nós pensarmos no que era o mundo antes, nós hoje temos as capitais de distritos todos com universidades, nós temos acessibilidades dos grandes centros aos mais pequenos, vamos falar da dívida externa. Por amor de Deus, não vivemos no tempo em que o ser rico ou pobre tinha a ver com as reservas de ouro. É evidente que muito há para fazer, muito se calhar teremos que trabalhar e batalhar ainda mais porque haja uma sociedade mais igualitária, mas acho que até nesse ponto se conseguiu e, portanto, eu penso
que o 25 de Abril, com tudo o que há para fazer, atingiu os seus objetivos. Nostalgias não tenho nenhuma. Felizmente tenho a sorte de ter as minhas cicatrizes bem saradas e tive a sorte de poder ser professora em Angola há 2 anos atrás, num instituto universitário, que também me deu para matar saudades, para ter novos entendimentos e novos olhares. E, portanto, não sinto nostalgias relativamente ao passado. E, portanto, não consigo entender como alguém possa achar que a solução das questões é voltar, no meu caso, diria regredir ao tempo de Salazar. Eu, enquanto jovem, para terminarmos também aqui este podcast, enquanto jovem, obviamente, não vivi o 25 de Abril, não é? Vivi outras coisas, muitas coisas também irão acontecer mais, tenho apenas 21 anos, mas aquilo que eu digo sempre quando intervenho em movimentos ou ações na sociedade, aquilo que eu digo é agradeço a todos aqueles que lutaram pelo 25 de Abril, aqueles que puderam fazer com que o 25 de Abril fosse possível, a minha família também lutou por isso e portanto, obviamente que estou grato, eternamente grato, por hoje poder estar aqui e ser o Cláudio que sou hoje e não um outro Cláudio numa outra dimensão, onde se calhar possa existir, continuar a existir a ditadura assim. E, portanto, é algo que é importante e eu acho que a forma, para mim, a forma que eu tenho de melhor agradecer a quem lutou para que o 25 de Abril continue a existir é de facto, votar. Eu acho que a questão do votar é muito importante porque as constitucionais tiveram cerca de 92% da população votou nas primeiras eleições livres em Portugal, pós 25 de Abril. E agora, quer dizer, chegamos a números em que a maioria fica em casa ou fazem outra qualquer atividade. Mas a verdade é que não votam. Não é? Portanto, é por aí. Últimas palavras que vocês queiram discernir sobre o 25 de Abril? Alguma mensagem que queiram deixar aos nossos ouvintes? Não, quero ir vivê-lo só logo à noite com as pessoas desta faculdade que tanto também me fizeram crescer. Professor Ventura? Bem, eu diria que penso que o que mais importante a reter do 25 de Abril é a ideia de liberdade e a vivência dessa mesma liberdade. E falar em liberdade é falar em tolerância. Falar em tolerância é falar no respeito pela diversidade de opiniões. E eu penso que hoje em dia, apesar de tudo, vivemos num clima, como o próprio Presidente da República disse, de uma certa descompressão. Uma certa descompressão. E bem precisamos pelos tempos que se aproximam. E o que se passa na Europa mostra isso bem. Vamos perder, vamos ganhar tempo, digamos assim. Pôr de lado as retóricas, pôr de lado as demagogias, pôr de lado os interesses pessoais, os interesses partidários, os interesses de grupos. Isto é muito fácil dizer, não é? Mas eu penso que, acima de tudo, hoje falta uma coisa que é fundamental em qualquer país, mesmo numa era de globalização que temos, que é o patriotismo. Porque o patriotismo não é um conceito reacionário, não é um conceito passadista, é um conceito, penso eu, que é fundamental em qualquer país, que é o amor à pátria, o amor ao povo, à terra, à pátria. E isso não é de esquerda nem de direita. Isso é profundamente nacional e é isso que falta muito. Porque se os nossos políticos fossem mais patriotas, eu penso que pensariam mais no interesse geral do que propriamente nos interesses particulares, quaisquer que eles sejam. Muito bem, agradeço uma vez mais a vocês os dois por nos terem estado aqui hoje à conversa 25 de Abril. Caros ouvintes, desejo-vos a vocês todos um excelente 25 de Abril, que ponham em prática a liberdade, que festejem a liberdade, que saiam à rua, que usem o cravo, esse símbolo tão icónico que não deve ser usado apenas uma vez por ano, mas deve ser tido em mente todo o ano, para sempre, porque o caminho faz para a frente, não para trás. E, portanto, tempos novos virão, como já foi muitas vezes repercutido, e, portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar e até lá. Boas conversas.